Deixa eu começar a gravar a aula aqui para nós iniciarmos. A que página da apostila, professor? Página 16. Então, vamos lá, olha. Vamos explicar aí. Vamos explicar essa parte de sequência numérica, para nós encerrarmos esse capítulo dessa primeira unidade da apostila. Aí, a semana que vem, eu paro para a gente fazer uma revisão geral, para todo mundo tiver alguma dúvida e tirando as dúvidas, tá? Vou fazer aí um simuladozinho da prova com vocês, para nós caminharmos legal. Tá bom? Então vamos lá, página 16. Alguém começaria a ler para mim, por favor? Para a gente ir lendo, para a gente poder ir explicando? Posso ler? Pode, Henri. Eu gosto de você assim, participativo, Henri. Vai lá, manda brasa. Ah, não tinha visto que o microfone estava desativado, eu estava aqui falando. Sequências numéricas. As sequências estão presentes em diversas situações do nosso cotidiano. A repetição das horas ao longo do dia, dos dias, da semana, dos meses, a cada ano são exemplos de sequência. A sequência que pode ser finita ou infinita, que vai ter sempre uma continuação. As sequências que podem ser relacionadas a ideias matemáticas, por exemplo, a sequência dos anos de ocorrência da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Esse torneio ocorreu pela primeira vez em 1991 e também se repete de 4 em 4 anos, assim como a Copa do Mundo de Futebol Masculino. Nessas sequências, os números 1991, 1995, 1999, 2003 e assim por diante são chamados de termos ou elementos. Observe que o primeiro termo dessa sequência é 1991. Legal. Bom, o que é uma sequência? O que vocês imaginam que seja uma sequência numérica? É O Henri acabou de ler aí. Me uma dê um exemplo. sequência consecutiva de números que estão numa ordem. Finita ou infinita. É isso. Por exemplo, os dias da semana são sequências numéricas. Os meses são os elementos, não são numéricos, mas são de elementos, né? Segunda, terça, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Isso é uma sequência. O calendário é uma sequência, né? Ele deu exemplo aqui da Copa do Mundo. Ela é feita de 4 em 4 anos, né? As Olimpíadas também são uma sequência numérica. Então você pode montar várias sequências numéricas aí, e por trás dela existe uma fórmula. Por trás dela existe uma fórmula. Então a gente tem que olhar, tentar deduzir a fórmula. Então é por dedução, a gente vai deduzir. Você vai olhar lá, você vai ter, por exemplo, os termos e um conjunto dos elementos. O que vai sinalizar isso para a gente? Como é que vai dar essa sequência para nós? Então vamos lá. Deixa eu fazer a primeira pergunta aí. Baseado no que o Henri já leu para nós, em 1930 acontecerá a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Será que em 30 vai ter Copa do Mundo? Não, porque se você continuar a ordem da sequência em 4, não vai passar em 2030. Isso, olha. Eu comecei em 91, com mais 4, 95, com mais 4, 99, com mais 4, 2003. Se eu for colocando de 4 em 4, eu vou chegar 2027, depois 2031. Então, em 2030 não vai acontecer a Copa do Mundo aí de futebol feminino, porque a sequência está indo de 4 em 4. Tá indo de 4 em 4 a sequência, então não acontecerá. Item B. Em que ano será realizada a 15ª Copa do Mundo de Futebol?
Pera aí. Olha, começou em 91. Primeira, segunda. Ela começou em 91. É só multiplicar 4 vezes 15. E somar com 91? Professor, Que vai Oi. dar. a Manu Soria, a Mariana e a Rebeca Martins não estão conseguindo entrar na sua aula hoje. 2061. Do Ah, oitavo B. Estou com um problema de conexão? Elas falam que entra e cai. Tá bom, fala para elas, manda um recado para elas aí que eu vou deixar essa aula, vai tá no YouTube. Depois ela Tá bom. pega por lá. Elas Obrigada, pegam por professor. lá. Pro Professor, 2050, meu irmão também não tá como 2051. conectar. Quem foi que falou comigo aí? Guilherme do oitavo A. E aí, Guilherme, quanto será a 15ª Copa do Mundo? Ah, não sei. 2051. Eu acabei Não. de chegar. Não? Professor, meu irmão não tá conseguindo conectar, tava tentando ajudar ele aqui. Mas, Ah, tá, tipo, aqui. não tava Mas conseguindo por entrar na quê? aula, tá ligado? Não sei, tá parecendo que não tá, tipo, não tá sendo 2046. possível conectar na aula, tá ligado? Não sei explicar Mas direito. você Fala mora para ele junto reiniciar. com ele? Então, tio, um do lado do outro. Só queria avisar que ele vai vir aqui, tipo, junto no meu computador aqui ver aula. Ah, tá. Ô, Gui, fala para ele reiniciar. Beleza. 79? Aí volta, porque tá normal para nós aqui. Então, olha, pessoal, se você começar em 1991 e for contar de 4 em 4, o 15º elemento vai dar 2047. Então, se eu começar em 91, vai, 1991, 95, 99, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019, 2023. Se você vai fazendo essa sequência, você vai encontrar essa Copa do Mundo aí em 2047. Tá? É só ir somando. Começa em 1991, vai colocando 4. Vai somando 4 até chegar lá. Aí, quando der o 15º elemento, o 15º elemento dessa sequência, Não, então era pra fazer o seguinte. ah, 2047. Não, Felipe, porque aí se a sequência começou em 1991 e você vai acrescentar mais 15 do 2019, não vai descobrir o 2019, você vai descobrir o vigésimo terceiro. Então, para fazer isso, vou ter que começar em 1991 e ainda tirar 4, porque o 1991 já conta como 1. Isso. O primeiro elemento dessa sequência é 1991, é o primeiro. Então, eu tenho que contar o 1991 como sendo o primeiro elemento da sequência. Aí você vai colocar o segundo elemento, 95, o terceiro elemento, 99, o quarto elemento, 2003, o quinto elemento, 2007, até chegar no 15º. E o 15º elemento tem que dar lá para nós 2047, começando com 1991, como o elemento 1. É o primeiro elemento da minha sequência. Tá? Então, essa é uma sequência. Eu vou colocando, eu vou somando um termo em cima do termo anterior, me dá o posterior. Tá? Então, olha, eu monto a sequência assim. Eu pego um termo, eu somo uma constante, um número. No caso das Olimpíadas, eu somo 4, me dá o próximo elemento. No próximo elemento, eu somo 4, me dá o próximo elemento. Então, essa é uma sequência. Tá? Então, olha, observe a sequência a seguir. Faça o que se pede. Desenhe a figura que deve ocupar a posição 4. Então, vamos lá. Na primeira figura, eu tenho uma bolinha. Na segunda figura, eu tenho 3 bolinhas. Na terceira figura, eu passo a ter 5 bolinhas. Quantas bolinhas eu terei na quarta figura? O 7? Hein, povo? 7? Olha, está aumentando de 2 em 2. 1, 3, 5. A próxima sequência são 7. A próxima sequência aí vai dar 7 bolinhas. Então, na posição 4, 3, 7 bolinhas. Na posição 1, posição 2, bom, como é que eu faço para descobrir o que está acontecendo aí? Para você descobrir qual que é a constante que está sendo somado no termo anterior, você faz o termo posterior menos o anterior. Se você fizer
a figura 2 menos a figura 1, tá dando 2, ó. 3 menos 1, 2. Se você fizer a figura 3 menos a figura 2, vai ficar 5 menos 3, 2. Então, 2 é justamente a sequência. 2 é justamente a sequência que vai formar para mim esse 2 é a constante que vai formar essa sequência para mim. Item B, vamos completar essa tabela para mim aí, ó. Complete a tabela que apresenta a posição do termo. Vou chamar os termos de N. E vou chamar os termos de bolinhas de AN, da figura. Então, olha, na posição 1, eu tenho uma bolinha. Ainda estou fazendo das bolinhas. Na figura 1, eu tenho uma bolinha. A figura 2. 3 bolinhas. Figura 3. 5, 5, Figura 4. 7, 7, Figura 5. 9, 9, 6. 12, 11, 11. Figura 7. 13, 13, Figura 8. 15, Figura 9. 17, Figura 10. 19, 19, Então, vamos lá. Olha, essa sequência aí, ó. Observe que a sequência 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 representa o número de bolinhas para determinada posição. Dizemos que a sequência é infinita, porque não tem um fim, ela vai embora. Indicada por reticências no final. Então, toda vez que você tiver uma sequência e apresentar para você reticências no final, significa que ela vai estar indo tendendo a ir para o infinito. Seria justamente assim. Por exemplo, eu vou ter dois tipos de sequência, finita e infinita. A sequência finita, ela para, ó. Então, aqui eu estou na página 16. E o nosso tema são sequências numéricas. São sequências numéricas. Para eu saber se ela é finita ou infinita, por exemplo, se eu fizer a sequência aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, e fechar o parênteses, essa sequência é finita. O primeiro elemento é o 2 e o último elemento é o 10. Eu falo que a sequência ela é finita. Agora, no nosso exemplo que ele deu aí, ele deu esse exemplo aqui, ó. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, aí reticências. Significa que continua a minha sequência, ela não para. Eu vou saber que ela é infinita quando ela apresentar essas reticências aí. Apresentou reticência, significa, ó, ela não vai para o infinito. Quando ela delimita um espaço, o número de termos, ó, eu tenho 5 termos, começa no 2 e termina no 10. Aqui eu tenho vários termos começando no 1. Onde termina? Não sei. Mas eu consigo descobrir a constante. Nesse caso aqui, ó, é sempre 2. Ó. Eu vou somando 2, vou atingindo o próximo elemento. Ó. 7 com 2, 9. 9 com 2, 11. 11 com 13, 2. Então, eu vou ter uma constante 2. Vou sempre somar 2 no termo anterior e vou conseguir achar o termo posterior. Então, isso é chamado de sequência. Mas por trás disso aqui, nós vamos tentar descobrir uma fórmula. Por trás disso, a gente vai tentar ver que fórmula que vai me dar. Às vezes eu não vou ter a sequência visível, eu vou ter ela em forma de expressão, em forma de expressão algébrica. Quando ela aparecer em forma de expressão algébrica, nós vamos ter que tomar cuidado para tentar decifrar a minha sequência. Mas é fácil, não é difícil, não é super simples. Então, vamos lá, olha. Depois ele continua para nós. Ele explica a questão da infinita. O finita foi o que eu fiz na lousa com vocês. Utilizando a letra N para indicar a posição da figura, vamos escrever uma fórmula que determine o número de bolinhas AN em cada figura da sequência. Então, quando N é 1, eu tenho uma bolinha. Quando o N for 2, ó, se eu falo AN e o A1, é uma bolinha. Então, na primeira posição tem uma bolinha. Quando eu falo A2, eu estou falando a segunda posição. Então, esse A que ele fala para mim é a posição que se encontra.
Então, nesse exemplo que ele deu das bolinhas aí, ó, quando ele falou A1, significa o primeiro elemento, ó. Quando ele fala 2, significa o segundo elemento. Quando ele fala 3, significa o terceiro elemento. Então ele vai chamar o elemento de A1, A2, A3, A4, A5. Quando chegar vocês estão no primeiro ano do ensino médio, essa matéria volta para vocês. Mas ela volta chamada de sequência também, mais progressões. Progressão aritmética, progressão geométrica. Então, lá no primeiro ano do ensino médio, o professor vai voltar para você explicar isso. Quando ele falar A1, ele está falando o elemento que está na posição 1. Quando ele falar A2, o elemento que está na posição 2. Posição 3. Olha, guardem bem isso. Uma sequência ela é composta de termos. Primeiro termo, segundo termo, quarto termo. E a sequência pode ser finita ou infinita. Vai depender do conjunto que eu formar. Então, esse A1 é a posição. Então, no nosso exemplo aí, na posição 1, quando o N for 1, tem uma bolinha. Quando o N for 2, eu tenho 3 bolinhas. Quando o N for 3, eu tenho 5 bolinhas. Quando o N for 4, na posição 4, eu tenho 7 bolinhas. Então, como é que eu vou descobrir? Como é que eu vou montar para mim essa fórmula aqui? Como é que eu vou montar essa fórmula para mim aqui, ó? Vou montar da seguinte maneira. Vou pegar a sequência das bolinhas. Vou pegar a sequência das bolinhas, ó. Do jeito que ele montou para mim lá, ó. A bolinha era assim, a sequência era isso. 1, 3, 5, 7, 9 e vai embora, vai lá para o infinito. Essa era a sequência das bolinhas. Aí eu sei que está sempre 2 aqui, ó. Estou sempre somando 2. Ó. Então, quando eu quero descobrir o elemento, o que vai acontecer comigo? Olha, eu quero descobrir esse elemento aqui, ó. O quarto elemento, o A4. Ó, vou imaginar que ele só me deu esses 2. E eu não quero ficar somando 2 em 2, que nem na Copa do Mundo lá. Eu tive que somar 4 para chegar lá no 15º ano de Copa do Mundo, na 15ª Copa do Mundo. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Eu estou fazendo o seguinte, para eu descobrir esse elemento aqui, ó, eu pego sempre 2 vezes a posição menos 1. É sempre isso, ó, 2 vezes a posição. Que posição que ele está? 4. Então, esse N aqui é 4. Então, 2 vezes 4, 8. 8 menos 1, 7. Se eu quiser descobrir, por exemplo, quem está na 10ª posição. Quem está na 10ª posição. Então, quem está na 10ª posição vai ficar como? 2 vezes 10. Ó, o N aqui, ó. O N aqui é justamente a posição, menos 1. Então, na 10ª posição, 2 vezes 10, 20, menos 1, 19. Então, é o número 19 que está na 10ª posição. Então, eu montei a minha fórmula. Eu achei o que está se repetindo, quem é a constante, que somado no anterior me dá o posterior. Eu achei a sequência e vi que era 2n menos 1. Esse n, vou repetir, é esse número aqui, ó. É a posição. Então, você fazendo isso, você consegue descobrir. Vamos lá. Se eu quiser saber, nessa sequência das bolinhas aí, quem está na 30ª posição? Como é que eu faria? 59? 2 vezes 30 menos 1. Então, ó, quem está na 30ª posição ficaria como? 59? 2 vezes 30 menos 1, 59. Então, o 30º termo dessa sequência é o 59. 2 vezes 30, 60, menos 1, 59. Então, esse A significa o termo. Esse embaixo dele é a posição que ele se encontra. Então, quem está na 30ª posição é o número 59. Nós escrevemos a N, porque ele explicou lá para nós, ó. Esse A é o elemento, esse N é a posição que ele se encontra. Então, aí eu descubro toda a minha sequência. Vou montando a minha sequência numérica sempre assim. Sempre assim. Primeiro tem que descobrir o quê? O que está se repetindo. Qual é a constante? Eu estou somando de 2 em 2.
Na Copa do Mundo que ele deu como primeiro exemplo, era de 4 em 4. E é sempre menos 1. Nesse caso aqui, sempre você vai colocar esse menos 1 que você vai encontrar o posterior. Ô, Então, Pro, essa para mim... Oi, que página que você tá que eu entrei agora na aula? eu estou na página 17, Fernando, Da apostila, né? da apostila. Obrigado, Pro. Vamos lá para a atividade, pessoal. Vamos ver a atividade aqui, ver se a gente consegue descobrir pela atividade. Página 17, atividade. Observe a sequência a seguir. Isso aqui é muito dedutivo, tá? Você vai muito por dedução. Eu mostrei para vocês a fórmula. Mas às vezes você, por dedução, você tira isso também. Não precisa fazer a fórmula, não. Dá para você tirar por dedução. Então vamos lá, olha. Na figura 1, quantas bolinhas na figura 1? 4, Na figura 2? 8, Opa! Primeira figura 4, segunda figura 8. Terceira figura. 12. O que está acontecendo aí? O número da figura é multiplicado por 4. É sempre a posição da figura multiplicada por 4. Sempre. Na figura 4, 20, 16, 16. Então, desenha aí para mim 16 bolinhas aí, ó. Vai ficar assim, ó. Ó. Desenhe 16 bolinhas aqui para mim, ó. É difícil desenhar bolinha, Pro. Ah, Professor, sabe o que eu ah, pensei na hora que eu fui fazer esse exercício? A bolinha tá ruim, ah. tá feia. Eu olhei só na base ali das bolinhas. Tipo, na figura 1 a base são 2 bolinhas. A figura 2 a base são 3. A figura 3 a base são 4. Então a figura 4 a base seria 5. Né? Excelente, Isa. É isso mesmo. Pode olhar por isso também. Em alguns exemplos, você vai ter que olhar por isso também. Você vai aumentando, pelo número da base. Só que aí, então, o cuidado é que se você aumentar a base, você tem que aumentar também a coluna. Tem que observar justamente Não, isso. Tem que olhar. sim. Você tem que fazer o comparativo, base e coluna. Senão você aumenta a base, você não esquece de aumentar a coluna. Mas o caminho também é esse mesmo, tranquilamente. Vamos lá para o item B. Item B, olha, N é a posição, P são os pontos. Então, quando eu tenho na posição 1, quantos pontos? Eu estou na página 18. 4. 4. Posição 2. 8. Posição 3. 12. Posição 4. 16, 16. Posição 5. 20, 20. Posição 6. 24, 24. Posição 7. 28, 28. Posição 8. 32. 32. Ótimo, agora vamos lá. Agora eu quero que vocês no item B, no item C, escrevam com as suas palavras a regra que relaciona o número de pontos com a posição. O que está acontecendo aí? O número de pontos da figura é multiplicado por 4. Isso, ó. O número de pontos O número é de igual a pontos da 4 vezes a posição. posição. O número de pontos P é igual a 4 vezes P. 4 vezes a posição. Então, posição 1, 4 pontos. Se N é 1, P é 4. Se N é 2, P é 8. Então, eu estou pegando a posição multiplicando por 4. Então, a resposta seria a posição P multiplicada pelas vezes da posição N. Essa é a resposta. Eu estou multiplicando por 4. Aí eu descubro a sequência. Vamos lá para o item D. Isso, agora eu quero saber, na 20ª posição, quem estaria na 20ª posição? Se eu estou pegando o número de pontos, multiplicando pela posição, e eu sei que 80? o número de pontos é 4, na 20ª posição teria quantos pontos? 80? Oi? 80? 80. E na 265?
Na posição 265, quantos pontos eu teria? 1280? Não, 1260? não. 1260, não é? 1060. Então, na 20ª posição, como é que eu vou descobrir? Você pega 20 e multiplica por 4. Então, 80 bolinhas, 80 pontos. Na 265, quem está na posição 265? 265 multiplica por 4, 1060. 1060. 1060. 265 vezes 4. 265 vezes 4, 1060 pontos. Agora, olha, agora eu vou inverter agora para vocês. Quem tem 128 pontos? Em que posição estará? 32. 32, isso. Como é que você viu isso, Isa? Eu dividi 128 por 4. Dividiu 128 por 4. Se você tem 128 bolinhas, bom, para eu achar o número de bolinhas, eu multiplico. Para eu achar a posição, eu divido. Então, se ele deu, falou, ó, eu tenho 128 bolinhas. 128 bolinhas, que posição estará? Você pega 128, dividiu por 4, você vai encontrar que ela vai estar na 32ª posição. Então, a posição com 128 bolinhas é a posição número 32. Essa é a posição. Deixa eu só responder um aluno, tem um aluno do primeiro ano falando para pedir para entrar na aula. Eu falei do Miguel, Miguel me respondeu aqui, ó. Falei do Miguel, ele me respondeu. Vê que legal? Deixa eu só terminar de... A Rebeca não consegue entrar na aula. O pessoal tá caindo aqui. Uns falando que estão caindo, não consegue. Ana Luísa não consegue. Ana Luísa até falou. Não vai falar nada de falta. Vai falar para vocês de assistir aula no YouTube. Deixa eu só responder aqui o colega do primeiro ano. Bom, F. Quem lê, quem faz? Eu. Vai lá, fica à vontade. Sinta-se em casa, Arthur. Determine uma fórmula que possibilita calcular o número de pontos em qualquer posição da sequência. N vezes 4. Como é que ficaria? N vezes 4 é igual Como é que ficaria? Não entendi. a N vezes 4 é igual a P. Então, isso. Pode falar assim, ó. P igual a 4N. Ou 4N é igual a P. Mas para eu descobrir a posição, é só multiplicar por 4. Então, o número de pontos é igual a 4 vezes a posição. Então, P igual a 4N. Vai ficar assim, ó. A forma que você está no item F. No item F, eu vou ter aqui, ó. O número de pontos é igual a 4 vezes a posição. Então, quem está na posição, que agora há pouco aí ele perguntou para nós. Olha, pessoal, quem está na posição número 20? Quem está na posição 20? Quantas bolinhas vão estar na posição 20? Então, esse N aqui passa a ser quanto? 20. Então, P vai ficar 4 vezes 20. Então, você vai ter 80 bolinhas. Depois ele perguntou, quem está na posição 265? Então, ficaria 4 vezes 265. Isso aqui você vai encontrar 1060 pontos, ó. 5 vezes 4, 20, vão 2. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 6, 24, com 2, 26, vão 2. 4 vezes 2, 2, 8, com 2, 10. Então tá aí, ó. 1060. Pro, Oi. eu perdi a resposta daí. Você pode falar pra mim? Aí, É. aí tá assim, olha.
qual a figura que terá 128 pontos? Bom, se eu tenho 4 vezes, olha, se a forma que ele me deu foi 4 vezes n, essa foi a forma que ele me deu. Se ele quer saber quem é o 128, eu vou ter que buscar a posição. Ele quer saber o n. Então, você pega esse 120, esse 4 está multiplicando, esse 4 vem para cá dividindo. Então, a posição vai ficar 128 dividido por 4. Se você dividir isso aqui, você vai encontrar 32. Então, quem tem 128 pontos vai estar na 32ª posição. Essa é a resposta da... Tá, que eu tinha perdido, pô. Obrigado aí. Mas entendeu? Entendi. Beleza, então vamos lá. Essa parte de sequência aí, pessoal, ela é bastante simples para nós fazermos. Bom, vamos lá. Continuando aí. Exercício 2. Observe a sequência de quadradinhos. Agora, você tanto pode ir pela fórmula, como você pode ir, que nem a Isa deduziu, pela base. Então, vamos lá. Observe a sequência. A figura 1, eu tenho 3 quadradinhos. Na figura 2, eu tenho 7 quadradinhos. Na figura 11, eu tenho... Desculpe, na figura 3, eu tenho 11 quadradinhos. Então, vocês estão lá com os quadradinhos. Desenhe a próxima figura que faz parte dessa sequência. Quem estaria na 4ª posição dessa sequência? Com quantos quadradinhos? 15. 15. Isso mesmo. Já mataram aí, ó. Quem foi que falou? Foi o Arthur? Foi a Marcela e depois eu, professor. Ah, então, legal. 15, vai ter 15 quadradinhos. Então, o desenho ficaria assim, ó, para vocês, ó. Olha o desenho como ficou aqui, ó. Ó, figura 1, 3, com 4, 7. Ó, 3 com 4, 7, com 4, 11, com 4, 15, ó. Olha o desenho dela aí, ó. Olha o desenho dela aí para vocês. Item B, vamos completar a tabela. No item B, ó, nós vamos completar a tabela no item B e vamos fazer a fórmula no item C. Então, vamos fazer as duas coisas, item B e C, quase ao mesmo tempo. Vamos completar a tabela, observar o que está acontecendo nessa sequência e já deduzir uma fórmula. Então, vamos lá. N é posição e Q é o número de quadradinhos. Então, na posição 1, quantos quadrados? 3. 2. 7. Posição 3. 11. Posição 4. 15. Posição 5. 19. Posição 6. 23. 23. Posição 7. 27. Posição 8. 31. 30. Bom, completamos as posições. Agora eu quero que você, no item C, escreva com suas palavras o que você vai relacionar Q com N. Está sendo Que- multiplicado de 4 Que em 4. é igual... Não, multiplicado não. Ele está que somando é- 4 em 4. Desculpa. Vamos lá, Não, vamos então, tentar. Q é igual a 4 N menos 1. Isto. Eu estou sempre pegando, olha, para eu descobrir o número de quadradinhos, eu estou multiplicando por 4 tirando 1. Eu estou multiplicando por 4, que é a posição que ele se encontra, e tirando 1. Então, olha, essa já é a dedução da fórmula. Para nós, ó. Aí é só a gente procurar entender aqui, ó, a sequência. Então, ele está falando para mim o seguinte, ó. Aqui ele me deu o N. Aqui ele me deu o quê? Deixa eu fazer aqui rapidamente, aqui, só um esboço para vocês, ó. Esse N é posição. Então, na posição 1, eu tenho 3. Na posição 2, eu tenho 7. Na posição 3, 11. Na posição 4, 15. E vai embora, vai lá. Então, o que está acontecendo aqui? Ele pede para nós no item C. Ele quer que você relacione Q com P.
ó, Q com N. Então, se eu quiser saber, por exemplo, ó, o meu Q, foi o que o Henri acabou de falar, ó, o meu Q está fazendo o quê? Ele está pegando 4, multiplicando pela posição e tirando 1. Então, vamos pegar aqui a posição 5. Então, esse N é 5. Então, vai ficar como? O número de quadradinhos vai ficar 4 vezes 5 menos 1. O número de quadradinhos vai ficar 20 menos 1. O número de quadradinhos vai ficar 19, ó. Então, aqui é 19, ó. E seria 19, está aumentando de 4 em 4. Aí eu acabei deduzindo a fórmula. Eu acabei deduzindo a fórmula aí, ó. Beleza? Dúvidas aí, pessoal? Não, professor. Vamos lá, então vai lá. Entender. Quem lê? Quem lê e quem faz? Professor, professor. Vamos embora, vamos lá. Qual o número de quadradinhos apresenta a figura na 15ª posição? E na posição 429. 429, muito bem. 40. E na Aí sim. 429? Quem está na posição 429? 1715. 1715, muito bem. Então, olha, quem está na 15ª posição vai ser 429. Ah, mas como é que eu achei essa conta aí? Não surgiu essa conta. Ó, eu já tinha deduzido a... Oi. A 15ª posição vai ser 59, né? Na 15ª posição vai ser 59. Como eu vou fazer isso, ó? O Henri deduziu a forma para nós. O Henri falou que, olha, o número de quadradinhos é 4 vezes a posição menos 1. Como eu quero a 15ª posição, eu vou trocar esse N por 15. Então vai ficar, o número de quadradinhos vai ficar 60 menos 1. Então o número de quadradinhos vai ficar 59. Tá aí, ó. Dedução de fórmula, eu olhei a tabela, deduzi a fórmula, montei o número de quadradinhos. Aí depois fala, bom, e quem vai estar na 400ª, não, 429ª? Então, na 429. Então, eu vou trocar esse N aqui, ó. Vou trocar o N por 429. Então, vai ficar 4 vezes 429 menos 1. Faz a multiplicação aqui, você vai encontrar 1716. Menos 1, 1715 quadradinhos. Tá aí, ó. Você vai encontrar esse número de quadradinhos aí, ó. Deduzindo por uma expressão algébrica. Calculado pela expressão algébrica. Então, quando a gente fala álgebra, é trabalhar com letras. É trabalhar com abstrato. Você vai ter que imaginar. Esse N vai ter variações. Isso é álgebra. X, Y, Z, W. Quando eu trabalho com letras, a parte de matemática que usa muito isso é álgebra. Bom, aí ele vai contar para nós, no exercício 3, vai falar para nós o seguinte: considere os 4 primeiros... Ah, não, desculpa, faltou o F. Não, faltou o E. Vai lá, o E. Eu pulei, me empolguei, desculpe. Qual figura terá 119 quadradinhos? Explique sua resposta. 30. 30ª figura. A 30ª, isso. Olha, qual figura terá 119 quadradinhos? Que posição eu terei 119 quadradinhos? Eu quero descobrir o N agora. Eu quero descobrir o N. Então, olha, se eu tenho a fórmula aqui, olha, pessoal. Se eu tenho a fórmula aqui, ó. E agora, isso aqui é posição. Ele quer saber a posição. Mas ele deu... O que ele te deu? Ele te deu o número de quadradinhos. Então, ele te deu o quê? Quem é o quê? 128, é isso? 119, desculpe. 119. Ele te deu o quê? Então, quando tiver 119 quadradinhos, que posição eu estarei usando? Você vem aqui e faz a conta aqui, ó. Como é que eu faço a conta aqui?
Quem me ajuda? Tem um jeito mais fácil, mas. Primeiro, tira esse menos 1 daqui, ó. Esse menos 1 para cá, ele subtraindo para cá, ele vem como? Somando. Mais um. Isso. Vai mais 1. Eu tenho que isolar o N, tem que tirar o N sozinho. 119 mais 1 dá 120. 120 é igual a 4N. 4, eu quero deixar eu quero a posição. 4 multiplicando, vem para cá dividindo. Então, 120 dividido por 4 é a posição que vai ter 119 quadradinhos. Então, divide 120 por 4, eu vou ter 30ª. N é posição. N é posição, que é o número de quadradinhos. Então, olha, quem está na 30ª posição tem 119 quadradinhos. Então, quem está na 30ª posição, 119 quadradinhos. F. A mesma coisa da C. Mesma coisa da C. Determine uma forma que possibilita calcular o número de quadradinhos em relação à posição da sequência. Qual que é a forma que nós estamos trabalhando aí? Que é igual a 4N menos 1. Q é igual a 4N menos 1. Quem é Q? O número de quadradinhos. Quem é N? A figura, o número da figura. A posição da figura. A posição dela na sequência. Então, Q é a quantidade de quadradinhos. N é a posição que ela se encontra. Ela está na primeira posição, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. Olha a sequência. Então, o N aí me indica a posição. 3. Considere os 4 primeiros termos da seguinte sequência. Então, olha lá, eu tenho uma sequência 23, 28, 33, 38. Então, vamos lá. Vamos completar o quadro aí. O primeiro termo, o número é o 23. O segundo termo é 28. Como é que eu descobri esse 28? Ele adicionou 1 vezes 5 ao 23. Isto. Então, 23 mais 1 vezes 5. Apareceu 28. No terceiro termo, ele falou que é 33. Ele adicionou mais 5. Então, ele está adicionando sempre 5. No quarto termo, 38. 38. Do primeiro para o quarto termo, era 23. No primeiro termo. Para ele descobrir o quarto termo, ele colocou 5 mais 5 mais 5. Ele colocou 15. Então, 23 com 15 deu 38. No quinto termo, 43. no sexto termo, 48. 48. E foi somando 5 na sequência aí, ó. Para apresentar para vocês a sequência numérica. Para apresentar para vocês a sequência numérica. Essa ideia de sequência numérica, ela foi descoberta pelo matemático, Fibonacci. Então, olha, Fibonacci, ele fez uma sequência. Ele fez uma árvore de numerais e montou uma sequência. Ele foi sempre somando um para dar o outro. Então, olha, a história da matemática e a sequência de Fibonacci. Então, Fibonacci, que ficou conhecido como Fibonacci, publicou em 1202 um livro chamado Livro dos Ábacos. Sabe o que é ábaco? Sim, Ideia, professor, a gente usa O que é ábaco? bastante isso aí já. É aquele negócio lá cheio de bolinha que você vai usando para fazer uma Isso. conta. Nossa, Nós professor, eu conhecemos. tenho ódio desse negócio. Ah, mas ele é tão gostoso trabalhar Lembrava. aquilo. Ele é conhecido como contador. O ábaco, na verdade, o nome para nós aqui no Brasil, não chamávamos de ábaco, nós chamávamos de contador. E lá nós íamos trabalhando com unidade, dezena, centena, milhar, dezena de milhar, centena de milhar.
o nosso sistema, o sistema numeral brasileiro, ele é posicional. Então, depende da posição do número, ele tem um valor. Então, o ábaco ia mostrar isso para você. Olha, o número 2, se ele tiver na segunda casa da direita para a esquerda, ele vale 20. Se ele tiver na terceira casa, esse número 2 vale 200. E assim por diante. Então, o nosso sistema é posicional. E o ábaco mostrava isso para nós. Esse sistema de posição. Mas era gostoso trabalhar com o ábaco. Eu aprendi matemática fazendo a conta no ábaco. Então, ele publica um livro chamado Livro dos Ábacos, em que apresenta, entre outros, o problema que trata do cálculo do número de coelhos que nasceriam em um ano a partir de um casal. Então, ele vai ter essa reprodução de coelhos. E vocês sabem que o coelho, a reprodução dele é muito rápida, né? Os coelhos, ele não tem a reprodução, eu não sei o tempo da reprodução dele, mas é muito rápida. Não reproduz que nem um ser humano, 9 meses para fazer a reprodução. Ou um cavalo, 12 meses, 10 meses, parece que é o cavalo. Então, o coelho é rápido. Eles têm o período de fecundação muito rápido. Então, o problema é o seguinte: em um local cercado há um casal de coelhos. Quantos pares de coelhos serão gerados a partir desse par em um ano? Se em todos os meses cada par de coelhos dá à luz a um novo par, que se torna fértil a partir do segundo mês. Então, de cada 2 meses vai se tornando, o coelho fertiliza. Veja no esquema como ocorre a reprodução dos coelhos. Ó. Então, virando lá na página 20, ele tem um casal de coelhos, ó, casal de adultos e férteis. Esse casal vai ter um casal jovens e inférteis. Então, no exemplo 1, eu vou ter o casal jovem, o casal infértil. No exemplo no 3, o fértil e o infértil. Só que esse casal fértil vai dar à luz, quando ele cruzar com o infértil, vão ter três coelhos. Desses 3 coelhos passam a ter 4 casais de coelhos. Esses 4 casais de coelhos passam a ser 7 casais de coelhos. Então, 2, 4, 6, passa a ser 8. Então, eu vou ter 2, 3, 5, 8. Quem seria o próximo? Como é que ele fez? Ele fez assim, ó. Olha a árvore aqui de Fibonacci. Ele fez assim a árvore, construiu para nós assim a árvore, ó. Deixa eu pegar aqui. Ele fez assim a árvore, ó. Ele montou uma árvore. O próximo seria 11, pro? Olha a árvore, ó. Ele colocou um aqui. Aqui embaixo ele colocou 1 e 1. Aqui ele colocou 1 e somou 1 com 2. Ó, 1 com 1 mais 1. 2. E colocou 1 aqui de novo. Então, olha, como é que ficou aqui, ó? 1, repete 1, 1 e 1, 2. 1 e 1, 2. Repete 1 aqui. Agora de baixo, coloca 1, 1 com 2, 3, 2 com 2, 4, 2 com 1, 3 e fecha com 1. Ele foi montando essa árvore aqui, ó. Como é que ficaria aqui essa próxima linha? Um tá aqui seria já. 1, 4. 1, 4. 6. Não. 6. Não? 3 e 4. Eu sei que o 1, 3 é... Ó, 1, ó, 1, repete. 1 com 3, 4. 3 com 4, 7. 4 com 3, 7. 3 com 1, 4. Fecha no 1. Aí, olha a segunda linha. Abre com 1. Aí você soma. 1 com 4, 5. 4 com 7, 11. 7 com 7, 14. 4 com 7, 11. 1 com 4, 5 e fecha no 1. Aí essa sequência vai lá para o infinito. Ela vai lá para o infinito, essa sequência de Fibonacci. E a sequência é só tipo de curiosidade mesmo. Que ele está explicando para nós aí só. Então, ele está explicando para nós o tipo de curiosidade. Ó, é um tipo de uma sequência numérica muito usada.
Lá, novamente, no ensino médio, o professor trabalha com vocês isso aqui. Ele fala que ele vai chamar de teorema de Pascal e vai trabalhar com a ideia de Fibonacci. Mas ele colocou na apostila só para nós termos a título de curiosidade. Então, vocês viram, olha, sequência numérica, eu falei que era rápido para nós aprendermos a sequência numérica, não era difícil, você vai deduzir uma fórmula, a Isa deduziu pela base, o Henri, o Arthur já foram pelos cálculos, aí é tranquilo, aí o caminho que vocês vão seguir não é tão importante, o importante é você ter a compreensão do que você está fazendo. Agora, como você fará? Eu vou usar uma expressão algébrica. Ah, não, eu vou fazer o cálculo mesmo. Vou pelo cálculo mesmo. Então, pessoal, olha, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Na nossa apostila, eu combinei com a professora Guacira, a seguinte maneira nós combinamos para nós trabalharmos esse bimestre. A nossa apostila ela tem 3 capítulos. Ela tem o capítulo 6, que é foi expressão algébrica e sequência numérica. O capítulo 6. Nós terminamos o capítulo 6. Nós temos o capítulo 7 e o capítulo 8. Então, esse capítulo 7, nas construções geométricas, é DG. Então, nós vamos, a partir da semana que se as provas forem marcadas para a semana que vem, eu dependo da orientação da coordenação. A coordenação deve nos dar orientação das provas, da data das provas. Pelo calendário oficial, se eu não estiver enganado, começa dia 27, de 26 a 31, parece-me. Pelo calendário oficial. Então, o que eu vou fazer? A semana que vem, eu tenho aula com vocês na terça-feira, eu vou dar uma revisada geral em toda a matéria. Então, não percam essa revisão. Ela vai ser importante para que nós possamos tirar as nossas dúvidas. Então, eu vou revisar a matéria na terça-feira, que é dia 22. Aí, na quinta-feira, 24, se iniciar a prova, beleza. Nós vamos estar continuar com a nossa matéria de polígonos e vamos estar tirando algumas dúvidas com relação à prova de vocês. Mas já vamos iniciar o capítulo 7. Capítulo 7 e capítulo 8 vai ficar para nós terminarmos isso em setembro. Não é difícil também fazer uma construção geométrica. É você trabalhar com fórmulas também, de expressões algébricas, para você calcular, fazer cálculos de circunferência, usar cálculos matemáticos, para nós entendermos num polígono, quantas diagonais eu posso ter num polígono, será que diagonal que vai de um vértice ao outro, passando sempre pelo centro, isso é uma diagonal. Então, nós vamos calcular diagonais, vamos fazer vários cálculos aí de polígonos, de um quadrilátero, de um pentágono, quantos lados tem, quantas diagonais passam pelo pentágono, um hexágono, um heptágono, um octógono, tá? Vamos descobrir, trabalhar com figuras geométricas. E é super simples, também é super simples, tem uma fórmula fácil para trabalhar com isso. Bom, por gentileza, peguem para mim o LA, por favor. Vamos lá para a página 5. Página 5 do LA. Deixa eu começar a fazer uma revisão com você. Primeiro que eu estou com tempo aqui, fazer uma revisão. Pegaram aí? LA, página 5? Sim. Sim. Sim, professor. Vamos lá, então vamos lá. LA, página 5 agora. Vamos fazer uma revisãozinha. Já começar aqui a nossa revisão. E trabalhar com esse LA também, que senão você vai ficar sem trabalho com LA. Vou fazer a página 5 agora. Vamos lá. Página 5. Ele te dá um monômio. Quem é o monômio? X à quarta, Y à segunda, dividido por 10. Agora vamos descobrir quem é a parte literal. A parte literal são as letras. O coeficiente é o número que aparece na frente das letras. Então vamos lá, nesse caso. A parte literal é x elevado à quarta, y ao quadrado.
Isso, parte literal. X à quarta, y ao quadrado. Coeficiente. 1/10. 1/10. 1 sobre 10. 1 sobre 10. Olha, pessoal, o pessoal erra bastante isso. Então, como o pessoal erra bastante isso aí, ó. Às vezes eu vou estar trabalhando com o pessoal lá do nono, do primeiro, do segundo ano, ele não consegue enxergar isso aqui, ó. Quando eu tenho isso aqui, ó, x à quarta, y à segunda sobre 10, quando eu tenho esse número, aqui na frente é 1, ó. Não tem nada, é 1. Então, quem é a parte... Olha, quem é a parte literal? Parte literal são as letras. Então, quem é a parte literal? Está aqui de vermelho, ó. Essa é a parte literal. X à quarta, y à segunda. Quem é o coeficiente? Quem está na frente das letras? Olha quem está na frente aqui, ó. Ó. 1/10. Então, a minha parte literal são as letras. X à quarta, y à segunda. O meu coeficiente é 1/10. Esse 10 é denominador. Esse 10 é denominador. Então, olha, é 1 sobre 10. Eu não posso falar que o coeficiente... A pessoa fala, quanto que é o coeficiente? 10. Não. Ele é denominador. É 1/10. Então, não tem nada aqui na frente. Leia como 1. 1 sobre 10. Não erre isso, por favor. 2. 2, ele me deu só a parte literal. 2, ele me deu a parte literal, que é a quinta, B, C, a terceira, e me deu o coeficiente menos 1. Como é que fica o monômio? Menos a quinta, BC ao cubo. Isso. Menos a quinta, BC ao cubo. Ótimo. Essa aí eu não vou... Não, eu não vou conseguir essa daí, não. Vamos lá, vamos tentar. Porque não tem parte literal, a gente só simplesmente coloca a parte literal nada e normalmente coloca raiz cúbica de 5. Isso. Então, olha lá, ele me deu o coeficiente numérico, raiz cúbica de 5. Tem parte literal? Não. Não coloca zero. Não tem parte literal, não é zero. Não tem parte literal. Põe um traço aí. E quem é o monômio? É o próprio coeficiente numérico, raiz cúbica de 5. Raiz cúbica de 5. Foi aquela dúvida que você me falou, Henri, logo no começo, lembra? Eu posso pôr o zero na frente da parte literal? Eu falei, não. Se você colocar o zero, você está falando que tudo aquilo lá é zero. Vamos lá. Agora eu tenho aqui, olha, ele me deu um monômio. 3 vezes xy ao cubo, z, sobre 10x quadrado, z. Agora eu quero ver, quem é a parte literal? Xy ao cubo z sobre x ao quadrado y. E dá quanto isso? Não, essa daí é só a parte literal que eu tô falando. Não, mas eu quero o resultado. Ué. Simplificada. Ué, simplifica. Ah, simplificado? É, simplificado. Não é moleza, não. Professor, vai dar xy cubo sobre x elevado a 2? Não, eu quero só a parte literal. Ó. Vamos lá. xy ao cubo. Xy ao cubo z dividido por x ao quadrado y. Porque os dois têm um expoente diferente, pô. Não dá pra juntar. Tá, vamos ver, ó. Nós temos isso aqui, ó. Beleza? Todo mundo concorda com isso aqui, ó? Nós temos isso aqui, ó. Como exemplo. 10 x quadrado z. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui, ó. Ele pede para mim a parte literal. A parte literal, o que eu vou fazer? Esse cubo aqui, de quem que é esse cubo? Não é do x e do y? Esse cubo aqui, ó, tanto é do x como é do y. Então, vamos escrever diferentes aqui, ó. Vamos escrever assim, ó. Vamos escrever ele assim, ó. Ó, 3x à terceira, y à terceira z, dividido por 10x quadrado, y à terceira z.
Beleza? Agora, se eu for simplificar Comprei isso, que embaixo não é Y, embaixo é Z. aqui embaixo, desculpe, embaixo é Z. Foi a Isa que ficou falando, é Y, é Y. Não foi, Isa? Quer dizer, ó, vamos Claro. lá. Olha, como é que ficaria isso aqui, ó? Quem é a parte? Vamos pegar aqui, ó. Quem é o coeficiente? Vamos matar logo. Quem é o coeficiente? 3 décimos. 3 décimos. Tó, já vou separar o coeficiente aqui, ó. 3 décimos é o coeficiente. Não vou nem mexer nele. Agora, quem é a parte literal? A parte literal ficaria assim, ó. Tem x em cima, x embaixo? As bases são iguais? O que eu faço? Divide. Subtrai o expoente. Subtrai expoente. Então, x, 3 tira 2, 1. Tem y em cima, mas não tem embaixo? Fica só em cima. Eu tenho z com o mesmo coeficiente? Olha a parte literal aqui, ó. Olha a parte literal aí, ó. Divisão de potência de mesma base. Essa é a parte literal. Então, isso aqui, ó, ele escreveu assim. Mas eu poderia ter escrito ele assim, ó. 3xy a terceira sobre 10, ó. Isso aqui é a mesma coisa disso. Só que aqui está simplificado. Então, cuidado. Pode aparecer para vocês assim, como pode aparecer para vocês assim, ó. Se aparecer assim, procura simplificar. E nós vimos na aula passada divisão de potências mesmo, ó, divisão de polinômios, ó. Se as bases são iguais, você mantém a base e subtrai expoente. 3 tira 2, aqui é 1. Y a terceira só tem em cima, mantém ele em cima. Z tem em cima e embaixo, com o mesmo expoente, corta. Expoente igual, corta. Vamos lá, dá tempo para fazer esse 3AB a terceira, 3AB a terceira, C, 5H ao quadrado. Vamos lá. Quero saber para vocês aí, e ele falou para nós, olha, que os coeficientes numéricos vão ser 75. Por que 75? Porque esse 5 ali, ó, esse quadrado que está no 5H ao quadrado, esse quadrado também é do 5, é do H. Então vai ficar 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 3, que é o coeficiente que está na frente, 75. Agora, quem é a parte literal? AB ao cubo, CH ao quadrado? AB Isso, ao cubo, CH ao quadrado? isso, muito bem. AB ao cubo, CH ao quadrado. Ótimo. Beleza, pessoal. Parabéns. Essa era difícil, hein? Próxima. Ele me deu a parte literal e ele me deu o coeficiente numérico. Monômio. 0. 0. Opa, quem foi que falou 0? E eu. Ô, Henrique, beleza. Foi sua pergunta lá no começo da aula. Foi a sua pergunta lá no começo da aula. Foi que você tinha visto nas trilhas, não é isso? Não, eu tava fazendo um LA aqui enquanto não começava a aula. Ah, Aí. então. Então, tá vendo? Olha aí, ó. Nesse caso, o monômio é 0. Se o coeficiente numérico é 0, quando eu tenho lá x à terceira, a a 13, z ao quadrado, y, o número na frente está sendo multiplicado. Tudo isso, uma expressão algébrica é uma multiplicação. Quando eu falo 2xy, eu estou falando 2 vezes x vezes y. Depende do valor que eu der a x, depende do valor que eu der a y, eu vou ter um valor numérico da minha expressão algébrica. Último. Eu tenho um monômio. 25x à quinta, a à terceira, y ao quadrado, b. Pergunto. Quem é a parte literal? X à quinta, A ao cubo, Y ao quadrado, B.
Quem é o coeficiente numérico? 23. Então, o coeficiente numérico é quem está na frente das letras. As letras são as partes literais. Então, a parte literal são todas as letras. E o coeficiente numérico é quem está na frente das letras. Então, nesse caso, está aí, ó. Parte literal, x à quinta, a terceira, y ao quadrado, b. Coeficiente numérico, 23. Beleza, povo de Deus? Vou deixar para vocês aí, ó, pra vocês ó, não esqueçam, vou repetir. Eu coloquei também no positivo on. Vocês precisam me entregar a página 5 e a página 7 do LA. Ó. A página 5 eu já adiantei para vocês aí, ó. É a 5 e a 7. A 6 não, porque a 6 é para explicar áreas. Depois eu explico para vocês, calcular a área de cada... Como é que vai ter uma forma para calcular a área de cada um deles aqui. Então, para nós já estudarmos para a prova, nós faremos a página 5 e a página 7. E vocês vão tirar foto e mandar no meu e-mail. Tira a foto, manda no meu e-mail lá. Ah, professor, posso colocar só as respostas? Pode. Posso fazer no caderno, colocar só as respostas? Pode. Posso fazer aqui na apostila e mandar? Pode. O importante é que vocês treinem e façam, já para a gente não ter problemas com a prova. Então, o que vai cair na prova de vocês? Até sequências numéricas. Então, olha, eu vou deixar aqui, ó, o conteúdo da prova. O conteúdo da prova ela começa lá em expressões algébricas, começa na página 3, e termina na página 19. Então, para a prova de vocês, apostila, páginas 3 e 19. Depois eu ponho isso no positivo on lá. Apostila, página 3 a 19. Depois eu coloco lá no positivo on, tá? Não sai. Agora deixa eu só fazer a chamada aqui, ó. Deixa eu salvar a lista de chamadas de vocês aqui. Tem um item aqui no Teams que você publica, você faz aqui a lista de chamadas, faz a presença. Todos que estão presentes, aparece o nome para mim, já listado. Deixa eu só fazer aqui, ó. Já vou baixar a lista de presença. Bom, chamada já feita. Já faz aqui, já baixou a chamada. Vou agradecendo vocês pela participação, tá? Muito legal, eu adoro dar aula para vocês, pessoal. A aula flui muito, muito bem. É muito legal. Gostaria que todos participassem, mais gente participasse da aula, mas eu compreendo. Desculpa, isso por vergonha, mas não fica com vergonha, não. Vai falando, se falou errado, não tem problema, não. A gente reexplica. Mas com o tempo se soltem mais aí o pessoal que participa, que às vezes fica só como ouvinte, não. Vamos participar bem da aula. Então, vou me despedindo aqui de vocês, deixando aqui para vocês um abraço, um bom final de semana para vocês, um excelente final de semana para vocês. Vai estar friozinho, vai dar bom para ficar em casa, assistir filme com pipoca, tá bom? Vou encerrando aqui a gravação e desde já, tchau para vocês, até logo, bom final de semana, se cuidem. Tchau, professor. Tchau, Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau.